Esse é o podcast sobre uma Casa Verde da UFSJ. Esse é o podcast sobre uma Casa Verde da UFSJ. Sobre uma Casa Verde da UFSJ. Uma Casa Verde da UFSJ. Olá, estamos novamente aqui para mais um episódio do podcast do Casa Verde. Hoje conversando com a professora Raquel e com a professora Érica, ambas colegas da UFSJ. E vamos saber um pouquinho mais sobre o trabalho de pesquisa e de extensão que elas vêm desenvolvendo na instituição. Tá? Primeiro eu gostaria de convidar, a professora Raquel e a professora Érica para se apresentarem. Pode começar com você, Raquel? Sim, pode sim. Então, bom dia, bom dia, para o pessoal. É um prazer estar aqui falando mais uma vez com o podcast do Casa Verde. Então, como a professora Yara falou, meu nome é Raquel, Raquel Alves Costa, eu sou bióloga de formação. Então, minha graduação foi em Ciências Biológicas, fiz o bacharelado e a licenciatura junto, numa época ainda que não separava, tinha as duas titulações. E depois eu fiz especialização em Educação do Ensino de Ciências na Faculdade de Educação na UFMG e mudei completamente de área no mestrado, indo para Biologia Celular, onde eu fiquei no mestrado, doutorado e o pós-doutorado nessa área. Durante a minha graduação, como eu já era uma época em que se trabalhava muito educação ambiental, eu tive a oportunidade de fazer um estágio em educação ambiental na Fundação Zoobotânica. Então eu ficava mais especificamente na parte do zoológico e trabalhava, com essa parte de educação ambiental junto com estudantes das escolas e docentes. Então foi uma experiência muito rica e que marcou a minha forma de pensar na questão da educação ambiental, mesmo depois mudando para um foco mais da área básica. Isso me fez encaminhar para a especialização em Educação do Ensino de Ciências, porque eu também já era docente da rede estadual de ensino em Minas Gerais, por onde eu fiquei por 8 anos, e só depois eu fui para a área da morfologia, Então, mais especificamente isso na minha formação. E dentro da pós-graduação, eu segui a linha de pesquisa estudando os efeitos indiretos da tolerância oral, venho trabalhando com isso há 20 anos, que é um foco, de uma forma de olhar a imunologia de uma forma diferente, que é pouco estudada e pouco divulgada na parte da imunologia, dentro da morfologia, tá? Então é isso, acho que é o mais importante isso. Obrigada, Raquel. Érica, se apresenta para a gente. Olá a todos e a todas, É uma satisfação poder estar aqui no podcast do Casa Verde, Bom, eu sou fisioterapeuta de formação e durante a minha graduação, eu realizei iniciação científica, eu realizei iniciação científica na UFMG, aonde me encantei, pela área da pesquisa, principalmente na parte de biologia do tecido ósseo. Eu fui na iniciação científica querendo procurei um laboratório, porque eu fiz um curso, curso de verão na PUC, e daí nesse curso de verão era de biologia celular, aonde eu me encantei ali pela célula, por conhecer mais profundamente, a parte da fisiologia ali celular mesmo. E entrando em contato com os professores desse curso, eles me apresentaram uma professora lá na UFMG, o qual eu fui querendo trabalhar com tecido cartilaginoso, com cartilagem. O que não trabalhei, durante a minha formação, científica, mas eu trabalhei com tecido ósseo, porque a professora me falou: a gente não tem como trabalhar aqui no laboratório com cartilagem, mas tem uma pessoa aqui que trabalha com tecido ósseo, pode ser? Eu falei assim, ótimo, porque como fisioterapeuta, eu queria muito aprofundar meus estudos no sistema músculo-esquelético. E daí comecei ali com
a aprender algumas técnicas e a aprofundar ali meus estudos, né, só na parte de biologia do tecido ósseo, né. Então, desde a minha iniciação científica, né, eu tenho trabalhado até hoje, né, com biologia do tecido ósseo. Bom, depois de graduada, né, eu realizei mestrado e meu doutorado, aí eu me graduei em Minas, mas aí eu tive a minha formação na Unifesp, lá em São Paulo. E daí eu trabalhei no meu mestrado com biologia do tecido ósseo também, só que eu queria compreender bem, né, como que algumas técnicas de eletroterapia, da fisioterapia, no caso o ultrassom, influenciava ali o tecido ósseo, porque aumentava, né, acelerava o processo de reparo ósseo em processo de fratura, né, em outras lesões também. E daí comecei a estudar, onde defendi com esse tema. No doutorado, trabalhei também com tecido ósseo, mas no sistema voltado mais para o sistema de dor ali, de inflamação, né, que é o sistema calicreína-sininas, né, que é uma cascata enorme, mas acabei não defendendo com tecido ósseo, eu defendi com um outro assunto, mas paralelamente eu vinha trabalhando, né, a gente, num doutorado, acaba não defendendo com um trabalho, mas pode trabalhar paralelamente com outros colegas, né, em outros trabalhos. Então, eu fui trabalhando em paralelo com o tecido ósseo e o meu tema de doutorado. E após o doutorado, eu senti assim, eu via que eu queria aprofundar cada hora mais, né, dentro do assunto. Mas o aprofundar não era só na parte fisiológica, né, ali no sistema de inflamação e de dor, mas também eu queria aprofundar em relação de interação entre as moléculas, né, na parte ali quântica da coisa, né? Então, após terminar, né, o meu doutorado, ter defendido, eu comecei a fazer um pós-doc, voltei para Minas Gerais, né? E realizei um pós-doutoramento lá na Fisiologia e Farmacologia, aonde continuei estudando, né, o mesmo sistema, né, que calicreína-sininas ali, que eu estava já há algum tempo, né, alguns anos ali aprofundando, mas de uma forma mais voltada para mecanística, né? Eu queria saber ali como que uma proteína interagia com outra e como que desencadeava ali um determinado processo. E no caso a gente estava olhando já para o melanoma, né? Mas a questão da quântica é que eu queria saber como que a proteína minha de interesse, ela interagia com o meu com uma outra substância que era liberada. E daí, para isso, eu precisei trabalhar, então, com física quântica, né? E aí eu fui lá para o Ceará, para a Universidade Federal do Ceará, onde comecei a fazer uma grande parceria com os físicos. Então, tenho hoje uma grande relação e colaboração com muitos físicos, né, em várias universidades. E daí, lá na Universidade Federal do Ceará, eu comecei a trabalhar, a modelar, né, trabalhar com modelagem de proteínas, né, para saber aí essa força de interação, como que uma proteína realmente ela interage, ela se conecta com uma outra. E a partir daí também eu tive o contato com o professor Luiz Orlando, na física da UFMG também, que me apresentou, né, nanomateriais para desenvolvimento para, assim, eu precisava fazer introduzir um material genético dentro das minhas células, em cultura. Só que o material disponibilizado, né, aí no mercado, ele danificava muito as células. E daí eu comecei a trabalhar com os chamados nanotubos de carbono, né? Então, são materiais nanométricos, né, que tem menos de 100 nanômetros, de 100 nanômetros para menos, né, de tamanho, e eu comecei a utilizar esse material para poder fazer o que a gente chama de transfecção, que é introduzir um material genético dentro das células, só que de uma forma menos lesiva, né, utilizando o nanomaterial. E a partir daí eu comecei a trabalhar com nanomateriais de diferentes tipos, né? Então, a minha introdução na parte de nanotecnologia foi durante o meu primeiro pós-doutoramento, né? Que eu comecei ali a trabalhar com nanomateriais e a partir daí venho desenvolvendo, assim, trabalhando não só para a parte de
alterações genéticas, né, para transfecção, mas também utilizando esses nanomateriais em benefício da saúde, como outras formas, como alterações de superfícies de materiais voltados para tecido ósseo. Então, o meu encanto aí pela nanotecnologia, né, se juntou à minha paixão por biologia do tecido ósseo e até hoje vem dado bastante certo. E quando eu entrei, né, finalizando, em 2016 eu entrei na UFSJ, conheci a professora Raquel, que trabalha com tolerância oral, e, assim, vendo, né, o trabalho de anos ali da professora Raquel, eu vi que eu poderia conseguir conectar o que eu venho desenvolvendo, né, com o que ela também vem desenvolvendo, né, ao longo desses anos, de uma forma benéfica. A gente queria estudar, né, como que a tolerância oral também influenciava ali na parte de tecido ósseo, e daí ficou assim, colaboração Raquel-Érica, Érica-Raquel, né, que a gente tem dado bastante certo, né, Raquel? Isso. Muito obrigada. Nossa, trabalhos muito diferentes e que com certeza vão ser interessantes para o nosso público. Eu só queria, Raquel, que você esclarecesse um pouquinho para a gente essa coisa da tolerância oral. O que significa isso? Então, Yara, porque eu sou da morfologia, mas a base da pergunta da minha pesquisa, ela é da imunologia. Quando a gente fala em tolerância oral, né, nós comemos proteínas todos os dias e não temos alergia. Isso por si só já dá um fenômeno fisiológico de tolerância, a não ser que você seja alérgico para aquela proteína. Esse fenômeno em laboratório, ele foi visto e descrito na década de 70, né? Pela primeira vez foi reconhecido, na verdade, né? O professor Nelson Vaz estava no NIH, junto com outro grupo de pesquisa que lá se encontrava, e eles estudavam alergia. Então, quando eles deram a proteína do amendoim, que é a maior causa de alergia nos Estados Unidos, injetaram essa mesma proteína com adjuvante, em vez do animal ficar alérgico, eles viram o contrário, que tinha ali uma redução da resposta imune à produção de anticorpo IgE, mais especificamente, que é a imunoglobulina que se responde aí nos quadros alérgicos. E aí eles foram estudar o fenômeno e viram que, na verdade, já tinha relatos desde 1911 por um pesquisador chamado Wells, em que relatava isso em cobaias, e descrições do século XIX em tribos indígenas que ingeriam um chá de uma planta, que é a poison ivy, similar à nossa aroeira aqui no Brasil, e os índios, quando bebiam esse chá e depois entravam em contato com essa planta no ambiente, eles não tinham mais dermatite de contato. Então, esse fenômeno tem sido muito estudado, né, tanto pelo nosso grupo de pesquisa aqui na UFMG, que é liderado, foi por muitos anos, né, mas ainda tem a participação do professor Nelson Vaz e Ana Maria Caetano, né, e Cláudia e outros colaboradores. E quando eu entrei no mestrado, eu não trabalhava com esse efeito que a gente chama hoje de indireto ou sistêmico. Então, o que a gente sabe? Foi descobrindo ao longo desse estudo. Se eu como uma proteína, injeto ela, né? Se eu dou uma proteína do ovo, por exemplo, camundongo, e depois injeto, tem um protocolo, né, de 7 dias depois, com adjuvante. Esse adjuvante ele vai ativar a produção de células imunológicas, seja da linhagem que a gente chama de TH2, que vai produzir anticorpos, ou TH1, que responde a uma resposta celular. E se esse animal tiver comido a proteína e eu injeto depois com esse adjuvante, ele vai responder menos, tanto a resposta inflamatória quanto também a resposta humoral, né, a produção de anticorpos. A Cláudia, que foi minha orientadora, a professora Cláudia Rocha, que hoje orienta também aqui no PPGCM, ela já havia visto que se ela injetasse, no dia da injeção dessa proteína que o animal comeu, uma outra proteína não relacionada, também diminuía os efeitos de anticorpo ou inflamatório para essa proteína. Então, no doutorado dela, ela começou a estudar modelos inflamatórios.
ela usou o modelo da esquistossomose, e aí ela observava que o animal que comia uma proteína do ovo, e no dia que ela desafiava com o ovo de Schistosoma mansoni, mais essa proteína e a imunização, o granuloma era pequeno. Então, ela começou uma linha de pesquisa dando efeitos inflamatórios, né? Então, nós já vimos no laboratório que peritonite é reduzida, né? Os impactos do cardiomiócito, né, no infarto do miocárdio. E aí, no meu doutorado, a gente começou a ler, né, que biologicamente, evolutivamente, a gente tem um ganho de linfócitos na escala evolutiva. Então, se eu pegar alguns animais, né, os anuros, a salamandra, outros animais que não têm imunidade adquirida desenvolvida, eles regeneram o membro inteiro. Então, a gente começava a ver ali que o sistema imune fazia com que a gente ganhou evolutivamente uma adaptação, mas uma perda da capacidade de regeneração. E no mesmo indivíduo, né, se eu pegar um indivíduo adulto, né, a gente tem tecidos no corpo que é capaz de regenerar. Então, se eu retiro um pedaço do fígado, a gente sabe que regenera, mas se o médico fizer uma incisão da cicatriz. A boca, a mucosa oral, ela é capaz de regenerar. O osso, ele regenera. A pele, não. Outros tecidos têm uma dificuldade enorme, como a cartilagem. E aí a gente viu que nos fetos, né, de mamíferos, até o primeiro terço da gestação é capaz de regenerar. Com esses conhecimentos, a cirurgia clínica tem avançado para muitas cirurgias intrafetais, né? E aí a gente pensou na época no laboratório, no mestrado eu trabalhei com outra coisa, que era imunização oral. Na época estava muito proeminente o uso de lipossomos, né? Mas para o doutorado a gente perguntou por que não, né? Já nosso fenômeno reduz eventos inflamatórios, a gente estudar esse efeito da tolerância oral no reparo de feridas de pele e de orelha. Então eu comecei trabalhando com tecido cartilaginoso. E aí, no doutorado, eu trabalhei, no pós-doutorado, com essa via de imunização. Então, quando eu vim para o UFSJ, eu trabalhei por um tempo com animais idosos, né, meia-idade senescente. A gente está terminando até os trabalhos agora, que foi só de iniciação. Foi muito difícil, porque as condições de biotélios não eram tão boas para trabalhar. O animal ficava 1 ano lá no biotélio. A gente viu que esses efeitos funcionam no idoso, a gente já sabe muita coisa, né? Que para manter a tolerância ele tem que comer essa proteína quando ele é jovem, ele tem que ser desafiado quando é jovem, mas ela persiste por uma vida, né? Se eu precisar de usar esse fenômeno para interferir como uma proposta terapêutica. Então a Érica entra com essa colaboração e eu tinha um interesse, como ela trabalhava com nano e trabalhava com colágeno, eu já vinha estudando, né, que a gente sabe que na cicatrização ela tem que fechar a ferida, mas o processo não pode ser tão rápido, porque ele é meio desastroso. Contrair muito rápido dá depressão na cicatriz, esteticamente não fica bom, mas o pior problema não é a estética, é o reparo da ferida, a cicatriz, ela fica muito ruim, né, fica muito... não tem uma tensão boa e acaba rompendo com o tempo, dependendo da área. Então, aí eu passei a trabalhar com os scaffolds de colágeno e conheci o professor Luiz Orlando, que já trabalhava com ela num evento aqui na UFSJ, para que ele associasse essa proteína que a gente usa com uma nanopartícula, né? No caso, foi uma nanopartícula de ouro e eu tirei o adjuvante. Então, a gente passa a usar a nanopartícula como carreador dessa proteína e tópico, porque ficaria mais fácil a gente propor esse tratamento do que eu precisar de alguém para imunizar, injetar, né, e trabalhar dessa forma. Então, é um evento pouco descrito nos livros de imunologia. Quando vem meia página, Yara. Essa é a verdade. Tem um grande grupo americano também, que é do laboratório do professor Weiner, nos Estados Unidos, em Boston, que trabalha junto com a Universidade de Harvard, já com terapias, inclusive, de tratamento de várias doenças. A gente tem colegas que fizeram doutorado e hoje fizeram depois pós-doutorado e moram lá. Inclusive, recentemente, no evento da Amor Fisiologia, um colega apresentou um trabalho mostrando já uma pesquisa muito promissora
no hospital, né, na clínica lá da Universidade de Harvard, com aplicação para o autismo. Obrigada, Raquel. É muito interessante, né? Porque a área de vocês, a área de pesquisa de vocês, envolve o conhecimento, né, de biologia celular, de imunologia, de fisiologia, de nanotecnologia, né, de nanocoisas, como eu gosto de falar, para ficar mais leve essa história. Mas continuando, então, eu acho que talvez vocês podem complementar de alguma forma a questão aqui. Vocês são parceiras, né? Já ficou bem evidente aí nas apresentações de vocês. Vocês são parceiras em várias pesquisas e na extensão também. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre essas pesquisas que envolvem nanobiotecnologia, né? Inclusive, vocês foram agraciadas com prêmios aí, os projetos nos quais vocês são envolvidas, participaram aí recentemente do edital Catalisa Sebrae, né? Uma das fases desse edital, e foram bem-sucedidas. Então, primeiro para a Raquel. Explica um pouquinho para a gente como é essa área de pesquisa, né, de nanobiotecnologia, e a interface da biologia celular, que é o seu foco principal, né, pelo menos na área de formação básica, e o trabalho que você vem desenvolvendo aqui na UFSJ. Eu sei que você já respondeu um pouco sobre isso, mas dá uma fechada nesse assunto para a gente. Tá, Yara, assim, eu venho trabalhando, a questão do fenômeno, né, de reparo de feridas, ele é sempre relevante, mas a visão que a gente traz da nano, né, eu via que o mundo caminha rápido para esse mundo nano. E aí o interesse, né, era ver se de fato, né, porque quando eu coloco a proteína que eu tenho interesse com uma nano, eu entendia e pensava, né, antes de começar o experimento, que essa proteína teria chance de chegar no tecido que eu coloco, né, tendo comido era uma ativação sistêmica, mas eu teria um efeito ali. A gente ainda não entende a via, tá? Nós fizemos no trabalho de uma aluna que está escrevendo aí no processo de pedido de patente, que fez uma simulação in sílico com as parcerias que a professora Érica já falou, com o pessoal lá do Nordeste, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que são físicos, né, para ver qual é a interação dessas moléculas e essa via dentro da célula. Mas o que isso faz é que eu mudo uma forma de entregar uma quantidade de proteína aí pequena, e aí eu tenho que entender as vias celulares, mas eu tenho que entender que eu estou trabalhando com um evento que é imunológico. E esse evento, ele faz diferença no meu olhar, né? Porque quando a gente olha e as pessoas propõem, todo mundo está propondo um tratamento que é um remédio que vai interferir em alguma via inflamatória. Essa proposta, ela vai interferir de uma forma sistêmica. Ou seja, eu não preciso ficar injetando medicamento o tempo todo, né? Então, a gente consegue interferir naquele momento do ato cirúrgico. E aí isso é uma coisa importante a gente ter participado primeiro um programa de pré-aceleração, que foi o SBQ Acelera, da Sociedade Brasileira de Química, que pelo menos, a gente acha, quando começa a pesquisa, que a gente resolve um grande problema, né, de doenças, não é fato, né? Hoje a gente tem muito claro que nós resolvemos um problema em ato cirúrgico, isso para a gente é muito claro, mas já é uma fatia grande de resolução, né? Então, se a gente conseguir resolver naquele momento, para quem está fazendo uma cirurgia, não ter um queloide, uma cicatriz hipertrófica, já é uma vantagem assim, muito grande. E isso, né, abriu portas, né, para uma parceria, inclusive com uma empresa, a gente está fechando isso, eu espero que a gente feche até mês que vem, que trabalha com colágeno. Ela não é uma empresa farmacêutica, mas que vê nessa característica, né, uma visão promissora. Então, a gente tenta interferir, não é fácil, tá, pensar.
a gente não consegue entender todos os fenômenos, mas se você não entender como que a célula funciona, né? Começar a entender um pouquinho desse nanomaterial, como é que ele se liga e desliga quimicamente dentro da célula, e como que ele vai atravessar, você não consegue fazer as perguntas corretas. Então, tem muita gente trabalhando com nanomaterial, tem muita coisa publicada, mas que não é aplicada diretamente. A gente já começou, e aí eu acho que isso faz diferença, a gente já começa pensando numa proposta, até porque já era uma nano conhecida, né? Já era um material que era descrito, pensando já numa aplicação pré-clínica, né? E aí ela funciona, ela dá certo, e a gente caminha com essa ideia para o edital do Sebrae, né? Tendo em vista que funcionava na pele, né, e que essa nano agora pode estar funcionando como adjuvante, a gente ainda tem que estudar de fato se ela funciona, né? Então isso abre um outro caminho, vai para um outro caminho das vacinas, da imunização, mas a gente viu também que ele tinha esse efeito lá na cartilagem. Então, no trabalho, e aí abre o trabalho do Sebrae, que a gente consegue entender que esse modelo ele pode ter um tratamento futuro no reparo de cartilagem, e a gente já tinha visto o efeito aí no reparo de ferida óssea. Então, a gente caminha para a utilização desse material que a gente já sabe que tem uma aplicação. Como é sistêmico, o material não é específico, né? Só para um modelo de ferida de pele. Então, a gente abre caminho aí para o pensamento no osso. Então, o entendimento da professora Érica no reparo ósseo vai fazer uma diferença grande, né? Usando esse material e pensando como que isso está agindo no reparo ósseo. Aí é importante ficar claro, assim, então é fácil, a gente cria um material e eu aplico, né, sistemicamente uso, eu posso aplicar em todos os tecidos. A coisa não é tão óbvia, porque quando a gente vai para tecidos específicos, né, as células desenvolveram todas iguais, tem o mesmo genoma, mas foi silenciado os genes, né? Quando eu falo de célula inflamatória na pele, monócito vira macrófago, lá no osso vira osteoclasto, e cada um vai tendo um papel. Então, entender as particularidades de cada tecido, né, faz diferença. E aí, isso me coloca numa posição um pouco mais confortável, porque a gente vem da morfologia, entendendo um pouco a biologia celular, a histologia, não sei bem todos os tecidos, mas aí a gente vai agregando os colegas, né? E a gente vai pensando que esses modelos podem ter efeitos em outras patologias, né? Na odontologia, e aí a gente busca hoje parceiros, né, nessa área, e vai buscando parcerias para que o grupo possa contribuir, ser formado com essa visão, né? Mas a gente espera ainda ser contemplado nessa segunda etapa do edital do Catalisa. Primeiro nós tivemos uma capacitação que foi muito importante, né? E abre esse horizonte para a gente pensar também aí na nossa pesquisa. Mas a nano eu acho que abre portas, muitas portas, né? Mas é importante entender, né, o mecanismo, como é que funciona. Não é só pôr o material ali, ele tem que ter um papel, ele tem que ser explicado, ele tem a contaminação, né, que pode ter ou não ali, ser tóxico ou não, então tudo isso tem que ficar claro, porque quando senão essa proposta não é aceita dentro do mercado, para a clínica, né? E esses trabalhos de parceria abre muito a nossa mente, porque a gente passa a trabalhar com quem vai aplicar, com o médico, né? Quem vai usar, o que a gente pensa em produzir é o paciente que vai fazer uma cirurgia ortopédica ou o paciente que tem uma doença autoimune, né? Então aí a gente tem que estudar outros modelos, paciente que vai fazer uma cirurgia qualquer, que vai ter uma cicatriz, mas o médico, o olhar dele auxilia muito, né? Então a gente não resolve todos os problemas, mas a gente passa a ter uma proposta que pode auxiliar em tratamentos que já tem aí na clínica. Obrigada, Raquel. Muito bom, né? Porque também mostra para o nosso público ouvinte aqui a importância de se fazer parcerias com pessoas, né? Com pesquisadores de áreas diferentes, a importância de se conhecer bem alguns aspectos da biologia geral, né? Biologia celular, molecular, imunologia, como você trouxe aqui alguns exemplos.
Agora eu queria saber da Érica, também, né, nessa área de nanobiotecnologia, quando que você começou a trabalhar com essa área e quais as vantagens você acha, né, nos produtos produzidos com esse tipo de tecnologia em comparação com outras tecnologias existentes, né? E falar um pouquinho também sobre, mais especificamente, sobre o trabalho que você vem desenvolvendo na UFSJ, nessa área. Joia. Então, eu comecei a trabalhar, né, com nanotecnologia lá no meu pós-doutoramento, né, no meu primeiro pós-doutorado, que foi em 2013, né, especificamente. E a partir daí eu venho só aprofundando e ampliando também os meus estudos, né? Trabalhar com nanotecnologia, como a professora Raquel mencionou, né, não é nada óbvio, né? A gente tem que compreender e entender como que o determinado nanomaterial ele vai agir, né, em fluidos e no tecido. Porque não depende apenas de falar assim, é nanopartícula de determinado material ou nano alguma coisa. Eu dependo ali das dimensões, da estrutura, do formato, né? Cada propriedade do nanomaterial é extremamente importante para a função qual ele vai desenvolver e desempenhar naquele tecido, né? Ou naquele líquido ali, enfim. Isso tem que ser bem claro para quem deseja compreender aí ou começar, né, a trabalhar com nanomateriais, né? Nanotecnologia é voltado para não é somente nanomateriais, né? Mas sim as tecnologias voltadas aí em diversas áreas, tá? Na física, química, biologia, né? E assim vai voltado para dimensões nanométricas, né? Então, eu venho trabalhando aí já desde o meu mestrado com colágeno, né? Com extração de colágeno e trabalhando esse colágeno como o que a gente chama de scaffold ou como um biogel, né? Pode ser biogel ou pode ser um scaffold mesmo, que é uma estrutura mais enrijecida, né? Que ele é mais durinho, a gente consegue pegar ele ali na mão, mas como uma forma de um arcabouço que vai desempenhar uma função muito importante de estruturação e do tecido e de migração para as células. Só que somente o colágeno, né, ele tem uma propriedade importante, interessante, dependendo do tecido que a gente vai aplicá-lo, mas a associação dele com nanomateriais diversos, né, e com outros fatores também, faz com que o material ele tenha um papel diferente em cada tecido, em cada aplicação, né? Bom, e daí o que eu venho desempenhando aqui, né, estudando na UFSJ? Né, eu já coloquei que eu tenho trabalhado com a professora Raquel nessa parte de tolerância oral, na biologia do tecido ósseo, no reparo do tecido ósseo, onde a gente tem tido resultados assim muito, muito promissores, né? E só que o fato, a gente está estudando a fisiologia, mas a aplicação disso também para a área da saúde. E a aplicação, né, tem a parte da pesquisa da professora Raquel, e eu também vislumbro algumas outras, né, formas de aplicação voltado para nanomaterial, né, ou seja, são materiais que apresentam um componente nanométrico, né, uma nanoestrutura ali, e que vai ser importante, né? Então, eu tenho trabalhado com, por exemplo, um biogel, que pode ser de colágeno ou pode ser de outra estrutura, alginato, né? A gente tem outros materiais aí que podem gerar essa estrutura, mas associado a um nanomaterial, né? E esse nanomaterial pode ser de ouro, pode ser de carbono, pode ser de titânio, pode ser, inclusive, o que tenho trabalhado de uns 6 anos para cá, desde quando entrei na UFSJ, com uma parceria muito promissora com professores da física lá da UFOP, que a gente trabalha com micro e nano partículas, a gente chama nanotalco,
né, de pedra-sabão, né? Eles podem ser microestruturados ou nanoestruturados, né? Então, ou seja, o nanomaterial ele não precisa ser só de carbono, né, de ouro, de prata, de titânio, mas ele pode ser também de produtos que a gente encontra aí na natureza, né? Como a gente tem desenvolvido e desempenhado aí esse trabalho, que é o quê? Pegar o material, por exemplo, de titânio, que é uma peça uma prótese de titânio, e aquela superfície do titânio, o titânio ele já é biocompatível, a gente já conhece, já sabe. Só que a superfície do titânio, se for uma superfície lisa, as células do nosso tecido, elas não vão ter uma adesão tão boa o quanto eu tiver uma estrutura que seja nanoestruturada, ou seja, que eu tenho ali, por exemplo, algumas pregas determinadas, ou que eu tenha uma substância, uma nanoestrutura ali, alterando aquela superfície do material, para que as células tenham uma adesão maior, né? Então, quando eu penso, né, no estudo da fisiologia, de como que realmente, né, ou na fisiopatologia, da associação da tolerância com o reparo tecidual, no caso aí no reparo do tecido ósseo, eu penso na aplicação de diversos outros materiais, os quais já são projetos que estão em desenvolvimento, né, no nosso grupo de pesquisa. Então, alterações de superfícies, né, de próteses, produção de outros, né, biocompósitos, que a gente pode falar, ou biomateriais, são importantes. A questão da nanoestrutura, por que o nanomaterial ele é tão interessante, né? Por que não pode ser qualquer outro material? O nanomaterial, né, como eu disse, a estrutura nanométrica, quando a gente pega, vamos supor, se você tem um anel de ouro, um colar, um brinco de ouro, você vê o ouro ali, ele é amarelo, bonito, né? Ali brilhante. Só que quando a gente pega o ouro coloidal, por assim dizer, ou seja, o ouro, né, a molécula de ouro, né, o átomo de ouro ali, de uma forma estruturada, só que em tamanhos nanométricos, tá? Ele vai gerar propriedades completamente distintas do que estrutura de um anel, por exemplo. Então, essa nanopartícula, tá? Que pode ser de carbono, de ouro, do que seja, tá? Quando ela está em tamanhos nanométricos, ela vai ter propriedades distintas, como, por exemplo, a dispersão em um líquido. Se eu pego, vou colocar de uma forma clara, eu pego uma pepita de ouro e jogo num copo d'água. Ela vai cair, né? Vai lá para o fundo. Se eu pego um ouro coloidal, ou seja, ele muito, muito pequeno, menor do que um fio, da espessura de um fio de cabelo, e eu coloco algumas partículas ali na água, ele vai o quê? Dispersar. A gente não fala em dissolver. Ele não dissolve, ele dispersa. Ele vai sofrer ali movimentos brownianos, ou seja, distintos ali, né? Que não vai ser aleatório. E ele vai se dissipar ali naquele líquido de uma forma que vai ficar homogênea naquele líquido como um todo. Então, isso é uma capacidade de dispersão muito grande. Se no líquido é dessa forma, nos nossos tecidos também é muito semelhante. Por quê? Dependendo do tamanho, se eu falo 100 nanômetros, 50, 20, 5 nanômetros, são tamanhos, na parte nanoscópica aí, muito diferentes, e as propriedades também são diferentes. Uma partícula de 100 nanômetros para uma partícula de 5 nanômetros tem propriedades completamente distintas, né? Eu tenho aplicações distintas, porque as nossas células, quando a gente entra para a parte celular, né, que é algo assim, muito pequeno já, né? Tamanho ali de micrômetros, se eu pego uma partícula ali qualquer de 100 nanômetros, ele não vai conseguir penetrar no tecido da mesma forma que uma partícula de 5 nanômetros, que consegue até penetrar ali entre a membrana plasmática, né? Adentrando ali para dentro da célula. Entretanto, eu estou falando da partícula única. Quando a gente associa ela a proteínas, a apresentação ela se torna diferente, porque vai depender aí do tamanho também da proteína, ou não proteína, do que você colocar associado a essa partícula. Por exemplo, quando eu disse que trabalhei com transfecção, transfectar é colocar um material genético, o qual eu desejo
acrescentar ali no DNA da minha célula, né, fazer com que uma proteína X ela seja expressa, né, ela tenha ali a produção de uma proteína que eu determino e eu desejo que ela amplie, por exemplo. E daí o que a gente fez, né? Eu peguei um nanotubo de carbono, ele apresenta uma finura, né? Uma finura não, perdão, né? Um diâmetro, né? Que é muito fino, adentrando ali, é como se fosse uma agulha adentrando numa célula, né? Ele pode ser comprido, né? Ele tem um comprimento que não é, às vezes, nanométrico, pode chegar ali a 150 nanômetros, né? 1,5 ali, enfim, pode ter outros tamanhos, mas eu tenho a espessura dele, né, o diâmetro, né, muito fino, e ele entra como se fosse uma agulha. E aí a minha proteína, o meu material genético, o que eu tiver ali associado a esse material, ele penetra ali no tecido de uma forma muito fácil, né? E eu consigo fazer com que esse material dentro da célula, porque dentro da célula o ambiente ele é diferente, e daí eu tenho a liberação, né, do meu material ali genético ou da minha proteína dentro da célula especificamente, ou seja, eu consigo gerar uma especificidade aonde que aquele nanomaterial vai agir? Sim. Obviamente, né, a utilização de nanomateriais ela tem que ser também liberada por órgãos, né, de liberação aí na Anvisa, enfim, e isso tem sido trabalhado não só aqui no Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro, tá? Para fazer a liberação da utilização de nanomateriais, de determinados nanomateriais, para a saúde, né? No caso aqui que a gente tem estudado. Então, assim, a aplicação, né, como você disse, né, Yara, de nanocoisas, né, a gente não pode colocar somente para um determinado material, porque hoje tem se trabalhado e tem se produzido tantos e tantos tipos, né, de nanomateriais, né, tem crescido assim de uma forma exponencial. Então, as pesquisas, né, elas, o quanto a gente tem que tentar acompanhar também, né, a modernidade. Porque se tem se trabalhado tanto com nanomateriais, é porque a propriedade de dispersão desse material em uma quantidade muito pequena, ele vai gerar uma ação muito maior com uma quantidade menor de droga no caso que eu falo que é de um fármaco, por exemplo, tá? Então, eu diminuo a quantidade da minha parte cara, vamos supor, uma proteína é muito cara, né, a gente comprar ela ali purificada, mas se eu utilizo uma quantidade muito pequena e que ela tem o mesmo efeito se fosse administrado em outra via, eu já tenho um benefício muito grande. E ainda, se vamos supor, tem uma pesquisa que é até do grupo do professor Luiz Orlando, que eles utilizam nanopartícula de ouro, tá? Com uma droga anticâncer, né, para a cabeça e pescoço. E qual que foi a associação, né, que eles fizeram? Eles pegaram ali essa proteína, no caso, né, que é um anticorpo ali, associou a nanopartícula de ouro, tá? Que tem uma quantidade muito pequena é utilizada para ter um efeito melhor e maior do que se fosse administrado de uma via comum desse fármaco. E a partir daí, o ouro tem uma capacidade ali de ele amplifica uma radiação, né? Uma quantidade muito pequena, ele consegue ampliar muito aquela radiação, e aí virou um fármaco anticâncer, né? Que eu utilizo uma pequena dose, eu tenho pequenos efeitos adversos, é minimizado, e eu tenho um efeito, né, ampliado. Então, utilizar a nanotecnologia hoje, eu acho assim, essencial, né, para que seja possível reduzir, né, a quantidade de um fármaco que propõe ali, ou que dê, né, um efeito contralateral ali muito grande nos indivíduos, e a gente consegue fazer alterações diversas ali para tudo que é tipo, eu imagino, né, de patologias, né, de efeitos aí na saúde. Obrigada, Eric. E assim a gente vai seguindo, né, para o nosso desejado caminho da medicina de precisão. Tomar apenas a quantidade de medicamento necessária, fazer diagnósticos mais precisos,
consequentemente, conseguir fazer tratamentos mais eficazes, né, a um menor custo e mais eficientes. Gente, bom, vocês estão demonstrando aí, né, além de professoras que ministram aulas em diversos cursos da UFSJ, são também professoras no curso de pós-graduação em Ciências Morfofuncionais, mas também, apesar de tudo isso que vocês falaram aí até agora, são também muito envolvidas com a extensão, né? Um dos 3 pilares aí que formam as universidades brasileiras, né? O ensino, a pesquisa, que vocês já demonstraram aí a excelência no trabalho de vocês, e também a extensão. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Vocês são parceiras em alguns projetos, as duas são colaboradoras no Casa Verde, mas também possuem projetos individuais e que já persistem há alguns anos aqui na UFSJ. Então, eu queria que vocês falassem um pouco aí de alguns programas e projetos que vocês destacam no trabalho de vocês, né? A Raquel, inclusive, é minha vice-coordenadora agora aqui no Casa Verde, então a gente tem uma parceria bem próxima. Mas também trazer um pouquinho da perspectiva de vocês com relação ao tipo de pesquisa que vocês fazem e ao tipo de extensão que vocês fazem, né? Deixa eu contextualizar um pouquinho melhor. Participando de uma roda de conversa sobre extensão a semana passada, um colega falou: eu acho que a extensão, às vezes, é um pouco limitada para alguns colegas, porque eles imaginam que eles têm que fazer a extensão exatamente dentro dos assuntos que ele trabalha ou ela trabalha na pesquisa. E não abre, né, a perspectiva de se fazer um trabalho de extensão que não esteja necessariamente ligado exatamente ao tipo de pesquisa que é feita na universidade, né? Existe um amplo leque aí de atuação que pode ser explorado do ponto de vista da extensão e não impede que se faça pesquisa numa área correlata, mas não é exatamente igual. Então, eu queria saber aí né, 2 questões aí para vocês e também já para a gente ir finalizando por causa do nosso tempo. Os projetos que vocês destacam na extensão que vocês estão trabalhando e como é que vocês contornam essa questão da pesquisa com a extensão. Pode começar com você, Raquel. Tá, obrigada, Yara. Bom, essa é uma dúvida que eu acho que persiste, né? O que eu faço na pesquisa, eu posso divulgar numa linguagem mais popular, né? E aí eu acho que isso é divulgação científica e não extensão. Eu acho que a extensão ela vai além, né? Eu posso, de alguma forma, semana passada teve um post no Universidade das Crianças, no Instagram, que fui eu que fiz sobre o que eu faço, reparo, cicatrização. Então, era um post livre, a gente fez uma enquete, as pessoas sabiam, né, o que era cicatrização. Então, eu acho que a gente perpassa por essa fala e eu acho que isso é uma confusão muito grande no Brasil. Eu posso ter sites e momentos de divulgação científica. Isso difere da extensão, que é uma situação muito maior, né? Uma complexidade muito maior. A extensão, ela não pode ser vista como pelo menos eu vejo muito assim, eu levar para a comunidade ou para a sociedade aquilo que eu quero que ela faça, né? Isso é uma invasão e eu vejo até com uma arrogância muito grande da universidade chegar numa comunidade como se eu fosse a dona da verdade. Isso, para mim, não é extensão. A extensão ela é uma conversa com a comunidade, é uma contribuição da universidade para aquela comunidade, entendendo a realidade. É claro que eu escrevo um projeto de extensão, eu tenho em mente uma teoria, eu tenho em mente aquilo que eu posso fazer, mas na prática eu tenho que estar aberto a esse diálogo, porque senão a extensão ela termina ali no seu projeto. Então, esse diálogo tem que estar sempre aberto, né? E fazer extensão não vem só pelo menos para mim, não vem só da pesquisa, vem muito da minha trajetória de formação humana antes de acadêmica, né? Então, lidar em movimentos sociais, trabalhos comunitários na minha juventude marca muito o meu papel na extensão.
em ouvir o outro, né? Então, esses movimentos sociais e participações na comunidade me fazem uma pessoa, e aí é importante, quando eu vou escolher um aluno bolsista, alguém fala assim, mas esse projeto é muito da área da saúde, tem que ser alguém da medicina ou da biologia. Eu falo, não, se a pessoa é lá da arquitetura e ela se identifica com esse papel social dentro da saúde, por que ela não pode fazer parte, né? Porque a extensão, ela tem esse múltiplo olhar interprofissional, né? E um olhar social aí, que pode ter contribuições. Então, e depois, claro, na formação acadêmica, essa relação da questão, sendo bióloga, da questão que os impactos que a gente tem, né, que é o que eu carrego aí na vida, da maioria dos projetos que eu trabalho, os impactos ambientais trazem impactos na saúde, a gente carrega, né? Eu carrego essa fala e essa ideia, essa visão para dentro do Casa Verde. No OBESC, eu tenho trabalhado, começamos com Covid, né? Aquela ação emergencial do ano passado me incomodou muito. A gente, enquanto sociedade e universidade, eu olhava e falava, gente, eu sou bióloga há mais de 20 anos, dei aula já no ensino fundamental, médio na graduação, e a sociedade não sabe o que é uma célula, não sabe o que é um vírus, né? Confunde protozoário. E a gente vê na mídia que até médico fala isso, é assim... Aquilo me incomodou profundamente, eu me sentia muito mal e a gente começou a trabalhar com divulgações das mais diversas formas, inclusive no rádio, né? Nas rádios comunitárias, o padre punha lá na torre, o carro de som falava para tentar atingir populações que não tinham acesso. E depois, essa visão eu carrego hoje para o OBESC. A Universidade das Crianças, que hoje eu sou a responsável, a gente caminha, né, para um projeto maior que já existe em outros países, e aqui no Brasil começa na UFMG, que tem essa visão do empoderamento da criança. É ela que quer perguntar e não eu que quero falar. Então, aí ouve o que a criança tem. A gente começou... em Minas, né, esse olhar da morfologia, porque são projetos que surgiu dentro do departamento de morfologia na UFMG, e é claro que os professores que estavam ali podiam responder as perguntas da área da morfologia. Então, isso que a Érica já tinha falado aí, a gente deixa muita criança colocar aquilo que ela quer saber, né, aquilo que ela tem interesse em saber, porque às vezes o professor tem uma programação e não é a dúvida dela. E a gente responde essas perguntas, né? O projeto passou um sofrimento grande com a pandemia, mas ele não parou, né? O programa, ano passado, em junho, retomou as ações com as publicações no Instagram. A gente contactou os professores que estavam fazendo atendimento online naquele ano para responder às dúvidas de Covid. A gente manteve essa relação com as escolas. É claro que ela foi encurtada, né? E aí a gente fez alguns vídeos que foi para o Instagram também, foi para o Facebook, mas era um retorno às crianças. E a gente tem trabalhado tentando responder com Google Forms, mandando vídeo, né? A gente posta os vídeos que têm circulado no Instagram no último mês. São perguntas recentes de crianças, né? Então, a gente tem feito pequenos experimentos, coloca as crianças para pensar e, a partir daí, eles fazem outras perguntas que a gente tenta responder. E a gente caminha para um projeto, que aí esse vai ter uma dificuldade maior, de um projeto Pequeno Cientista. Ele seria a ideia de levar a criança para a universidade, aí sim apresentar os projetos que a gente tem dentro da área nossa, né, e da física e da química dentro do departamento, que essas crianças teriam interesse de conhecer e ter a oportunidade de experienciar como se fossem pequenos cientistas, de fato, né, dentro da universidade, pensando na pergunta e ela produzindo, né, testando a hipótese dela dentro daquilo que a gente já faz para poder fazer. Na pandemia isso não foi possível, a gente vai retomar isso agora no próximo semestre de uma forma online, vamos tentar fazer, né? Mas eu não vejo essa relação que tem que ser da pesquisa, né? Se eu quero falar da pesquisa, eu penso que a gente tem que ter um canal
de divulgação científica, né? Que você pode fazer aí ou via site ou via YouTube, mas a extensão mesmo, o dia a dia na comunidade, a relação é outra, né? De escuta primeiro, para mudar às vezes o caminho, né? E muitas vezes dali pode partir uma pesquisa. Eu já tive projetos que hoje não estão como extensão, mas sim pesquisa, com a comunidade, com unidade básica de saúde, com pacientes diabetes. Aí esse projeto de extensão ele surge da minha curiosidade de entender a adesão do paciente ao tratamento por causa das feridas, que eu já trabalho com ferida. Então a gente começou um trabalho de pesquisa para ver a incidência, o que fazia, né, naquela comunidade da incidência de pacientes e poder contribuir com a extensão. Então esse é um dos únicos projetos que eu já tive, que ele intercala, eu não submeto a cada edição da extensão, olhando os dados que eu tenho da pesquisa, intercalando com os dados da extensão. E aí, mas é um único, né? E eu acho que não precisa, de fato, né, dessa relação. É possível fazer extensão com o conhecimento que a gente tem. Nós usamos muito a universidade, as parcerias, né? Então, Érica e eu trabalhamos no Casa Verde, usa a formação do programa 3CA da anatomia para fazer jogos. A gente conversa com outro projeto da professora Maíra, da Química. Você, professora Yara, ajuda quando é na Universidade das Crianças atender com a biotecnologia, e a gente tenta elencar esses grupos e usar a universidade, abrir as portas de fato, para que a comunidade entenda que a universidade é um local público, né, de todos. Eu acho que só, Yara, e obrigada. Obrigada, Raquel. Agora, Érica, se você puder trazer um pouquinho da perspectiva da extensão do seu trabalho. Sim, é como a professora Raquel colocou, né? O que a gente trabalha na pesquisa não corresponde muitas vezes ao que a gente trabalha na extensão. No meu caso, é completamente distinto, né? Eu sou professora de anatomia, né? Anatomofisiologia aqui na universidade. E o que eu tenho desenvolvido de extensão, né, no programa 3CA, né, que é Conhecimento Científico para Crianças e Adolescentes, né, desde já foi o que a gente fez foram 2 anos de projeto, né, depois virou um programa, né, então estamos no momento que é um programa, inclusive para poder montar um espaço de morfologia interativo, né, o que a gente tem trabalhado junto com os extensionistas ali, para montar uma área que as pessoas, a comunidade, ela possa vir, né, para poder ver as peças anatômicas, né, todas muito bem identificadas, né, enfim. E daí, assim, desde quando eu adentrei aqui na UFSJ, né, eu comecei a ver que ensinar, né, para a comunidade é você querer, é muito imperativo, né, e aí às vezes não é o que eles desejam aprender. Então, o importante é você, assim, você tá ali disposto a tirar dúvidas. Então, as ações, né, quando eu comecei lá no programa 3CA, né, antes de começar com a parte de jogos, foi de expor ali as peças anatômicas e estar ali dispostas a estar explicando. Né? Numa primeira ação que a gente fez, que era chegar a explicar as peças para as crianças, elas tinham uma interação, mas eu via muita dispersão. Então, isso não funciona, não dá certo, né? Quando a gente inverte, fala assim, olha, isso daqui é o corpo humano. E daí ela pergunta, mas o que é isso? Aí eu vou respondendo o que eles têm de interesse, a interação ela é melhor, o aprendizado também ele é maior. E daí eu montava, né, algumas brincadeiras voltadas para a anatomia, né, para poder brincar ali com as crianças no final daquela ação. E eu via que essas brincadeiras, elas geravam um entusiasmo muito grande, que eles queriam continuar e aprender mais. A partir daí, né, surgiu, né, o que a gente tem um braço hoje do programa 3CA, que é denominado de Anatoplay, que começou também com os alunos da graduação. Eu dei um trabalho para os alunos de ciências biológicas na graduação, que eles tinham que montar, né, jogos voltados ali para o que eles estavam estudando. E daí foi
tão interessante, foi tão bacana o que os alunos produziam, que eu fui convidando esses alunos, né, para poder participar também da extensão. Então foi extremamente produtivo e os alunos eles tinham assim, você via, né, aquela vontade mesmo deles levarem, né, o conhecimento ali para a comunidade, o desenvolvimento ali de vários jogos. E aí primeiro a gente trabalhou no desenvolvimento, depois na aplicação. E a aplicação desses jogos nos alunos, né, que iam nas diversas extensões que foi realizada dentro da universidade, né, dentro do Casa Verde, né, dos programas, né, de vários professores, a gente sempre participa. Assim, era uma sala que os alunos queriam ficar muito mais tempo, né? E eles aprendiam de forma de brincadeira. Então, isso foi muito legal, né? De colocar o ensino de uma forma mais divertida e mais leve também. Mas além do Anatoplay, né, que são trabalhando com jogos, né, voltados para o ensino de anatomia, a gente também fazia uma ação, né? Eu falo a gente fazia porque era quando era presencial, né? Mas quando retornar, assim que possível, também iremos continuar nas ações presenciais. A gente ia nas escolas e aí eu teve uma ação que foi muito interessante, muito marcante para mim, que a escola acionou, né, o programa 3CA, falando, a gente gostaria de um trabalho. Aí eu virei para eles e falei assim, mas o que vocês querem? Falei assim, não, o que você tiver aí para poder apresentar para a gente. Aí eu já vi que estava sendo de uma forma oposta do que eu estava desejando trabalhar. E daí eu virei para a professora e falei, então, professora, você vai fazer o seguinte, dentro do assunto da área da saúde, que vocês estão trabalhando em ciências, vocês vão, então, pedir a cada criança, que eram crianças de 7 anos de idade, 6, 7 anos, que escreva uma pergunta do que ele quer conhecer, o que ele não sabe, tá? E que ele deseja conhecer. Eu lembro que o assunto era sistema respiratório, daí falava de ar, né? Falava ali do sistema respiratório como um todo. Veio pergunta até da onde que surgiu o ar, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar de uma forma interdisciplinar também. E a partir dessas perguntas, né, eles enviaram para mim essas perguntas todas, eu dividi entre os alunos extensionistas, nós respondemos, buscamos, né, informações, o que não era da nossa alçada da parte biológica, a gente foi atrás, né, da parte da física, da química, para poder gerar essa interação e depois nós fizemos uma apresentação respondendo as perguntas, mas não de uma forma assim, essa pergunta, essa resposta. A gente foi mostrando, né, falou assim, olha, hoje nós vamos conversar sobre isso. Só que a gente conversou mostrando experimentos, então eles colocaram a mão, eles olharam no microscópio, né, eles viram, eles perguntaram, mas como que o peixe respira? E daí a gente teve, né, teve alunos da biologia ali que montaram, então a gente falou, olha, sabe essa parte? E explicando. E daí no final eles falaram que, eu perguntei, todas as perguntas, elas foram respondidas que vocês fizeram para a professora no papelzinho? Todos falaram que sim, né? Aí teve 2 crianças que falaram assim, eu não vi minha resposta, né? E daí qual que era a sua pergunta? Ela perguntava, aí eu conversei, o que você acha que é de resposta? Né? Ela falava, aí depois, então, acontece isso, aí eu fui explicando e mostrando. Então, assim, eu considero ter sido assim, uma das melhores experiências para mim, como extensionista, e para os meus alunos, porque os alunos, eles ficaram tão entusiasmados de querer realizar outras ações, e isso é muito motivador, né? E as crianças, né, eu tenho contato, né, com algumas dessas crianças na escola, com os professores, que eles trazem feedback, e daí eles colocam assim que até hoje, sabe, eles colocam que foi a melhor aula de ciências que eles tiveram, né? Porque foi uma aula assim, né, desprezando, né, o professor, mas foi uma aula que o aluno ele colocou a mão ali, ele fez, né? Ele foi tirando as dúvidas. Então, essa forma de interação, ela é muito importante a gente conseguir gerar de uma forma muito barata, né? A gente trabalha somente com material reciclável ou material que a gente encontra, né, ali na natureza. No máximo que eu tenho que comprar, às vezes, né, um balão, alguma coisa muito pequena, mas a gente consegue produzir tudo com material de casa. E daí, uma das próximas,
né, vontade que eu tenho muito grande, porque a pandemia, como a professora Raquel falou, afetou muito essa parte extensionista, né, de estar ali presente, fazer, né, acontecer. Ela fica difícil porque a gente trabalha muito com a parte do Instagram, né, Facebook, site, mas eu sei que algumas vezes pode não ser uma via principal que a criança tem acesso, né? Principalmente na idade qual eu tenho o objetivo de trabalhar, que são crianças um pouco menores, né, nesse programa. Os adolescentes, a gente sabe que interage, tanto que a nossa página no Instagram tem uma boa interação ali com adolescentes, né? A gente tem uma Anatoplay no Instagram para poder ensinar anatomia de uma forma diferente. Mas a parte com as crianças, tem escolas que já têm procurado agora, tem uns 2 meses atrás, né, que solicitaram uma ação, né, do programa 3CA. E daí eu falei, olha, então eu quero saber como que vocês irão trabalhar, o que vocês estão trabalhando, e vocês trazerem as perguntas para a gente tentar gerar, né, online, né, uma conversa, né, sobre aquele assunto, trazendo algum vídeo ou produzir algum vídeo com experimentos básicos, né, para as crianças desenvolverem em casa. Então, eu tenho crianças em casa, né, de diferentes idades, e eu vejo que eles ficam extremamente motivados quando um professor pede para agora nós vamos fazer tal coisa, você tem que estar o material na frente e eles vão fazendo junto com o professor, né? Então, eu vejo que isso funciona. Então, nem que seja para gerar uma ideia ali para o professor, né, da escola, fazer em sala de aula, isso é muito importante. Eu participo também, além do Casa Verde, né, e dos demais projetos que foi mencionado, mas também eu faço parte de um programa de extensão chamado Ciência na Escola. E a gente trabalha junto com o pessoal do IFET também. Fazendo o quê? Né? Aí já são para realmente ali adolescentes, né? Onde a gente tem que trazer um caso para os adolescentes gerarem um conhecimento científico sobre um determinado assunto. E daí, a minha parte é desenvolver jogos, né, para que ele possa aprender sobre o conteúdo que está sendo ministrado, mas não jogos já produzidos por mim, mas eu vou dar o material, eu tenho que pensar em jogos, o qual o aluno ele vai conseguir desenvolver na sua casa, né, algum jogo que seja voltado para a área de interesse. E por exemplo, vamos supor, eu tenho que fazer na parte a gente trabalha de uma forma bem assim integrada com física, química, biologia. Daí entra o pessoal da engenharia, eles entregam, por exemplo, algumas caixas com determinados materiais para a escola, né? Então, esse é um projeto Ciência na Escola, ele é um projeto maior do professor Eduardo Bento, lá do PPGEL. E daí, as crianças, os adolescentes, eles têm que desenvolver ali mecanismos, né, ou formas de interação sobre essas 3 áreas, física, química e biologia. Então, eles podem desenvolver tanto jogos para produzir ali aquele conhecimento, como pode desenvolver, por exemplo, um mini robô, né? Lógico, é um projeto que ele tem um custo, né? Que esse projeto ele é financiado, né? Mas quando não tem, o que eu trabalho? O que eu coloquei? O meu papel dentro do Ciência na Escola é trazer com material reciclável, né? O que ele consegue desenvolver para produzir conhecimento, né? Então, tem sido bastante assim satisfatório, né, o trabalho, e eu acredito que no mundo em que nós estamos hoje, né, que é todo mundo online, nós vamos ficar por um bom tempo, eu acredito, ainda dessa forma, trabalhando assim. Vamos retornar para o presencial, mas vai ter a sua peculiaridade, né? Então, o que a gente consegue transformar, né, dentro da casa mesmo daquele indivíduo, dentro do que for possível, eu acho que é um efeito muito grande e enriquecedor ali para aquela criança e para aquele adolescente, no caso, né? Então, assim, trabalhar em forma de responder a pergunta, mas não de uma forma tão direta, mas sim de uma forma a acrescentar o conhecimento
né, de uma forma certa, né, se a pessoa quer entender como que é a textura de uma célula. Olha, vamos fazer então, né, a textura de uma célula assim, de um citoplasma, vamos supor. Você, olha, se você fazer uma gelatina, vamos fazer então uma gelatina, deixa endurecer, agora você vai colocar a mão naquela gelatina. É uma experiência, né? Como que você tem, quais sentidos que nós temos? Vamos pegar então várias coisas, tampe o nariz, né, e veja se o nariz, se o olfato, ele está integrado com o seu paladar. É uma pergunta, né? Será que está? E daí fazendo testes, né? Essa pessoa vê, nossa, realmente está integrado. E onde que integra? Ah, e quem que está processando? Então é uma conversa, né? Bom, eu acho que é isso, eu acho que trabalhar com extensão, né? Não é necessário trabalhar junto com o que você faz de pesquisa, né? A pesquisa, a divulgação dos seus resultados, né? Dos resultados que eu coloco, não só do seu de pesquisa, mas do que você vê ali do que está na ciência, né? Dos artigos, é uma divulgação científica que eu acho que ela é necessária, né? E nunca se fez tão necessária, eu acho que nos últimos tempos, né? Então, eu acho que é um ponto que os pesquisadores temos todos que melhorar, né? Fazer a divulgação científica. A extensão, né? A gente tem feito, tem que melhorar, tem que trazer novidades, né? Trabalhar dentro do que é possível, mas eu acho que a divulgação científica, como a professora Raquel ficou bem claro que nós falhamos, né? Nós todos, né, pesquisadores, e isso a gente precisa começar a ter uma conversa melhor, né, com a comunidade. E também é um projeto que eu pretendo atuar, né, e desenvolver de uma forma mais enfática nos próximos tempos. Oi, Érica. Oi, Yara, eu queria só falar assim, a minha fala, eu acho que a gente fala, né, que falhou e tudo, mas eu tenho, ao mesmo tempo, assim, uma crítica, né, que o conhecimento de biologia precisa ser revisto nas escolas, né, então tem mudança aí curricular, mas as pessoas aprendem ou o que elas querem, ou o que elas precisam, ou o que gostam. Então, o processo de aprendizagem depende muito, às vezes, da necessidade. Então, agora foi necessário entender o que era vírus, e aí até sua avó, que não sabia nada de biologia, passa a entender um pouquinho. Então, tem isso da vivência no processo de ensino-aprendizagem, né? E colocar que a extensão precisa estudar, né? Não é fazer também por acaso, porque não está relacionado com a sua linha de pesquisa diretamente, né? Não significa que não tem um conhecimento ali por trás. E o que eu tenho divulgado sempre é que a extensão tem que ser mais vista, e para isso ela tem que ser publicada, tem revistas especializadas e que não pode ficar para trás. Então a gente tem que divulgar nas redes sociais o que a gente já fez, que pode servir de experiência para outro colega em outra realidade. Tá certo, obrigada, Érica, Raquel. Só também trazendo um pouquinho da minha visão, eu também concordo com a Raquel, não é que a gente errou completamente em tudo isso, tem essa questão da forma como o professor trabalha um determinado assunto, o interesse do próprio aluno naquele assunto, ou a ausência de interesse, mas também nessa atual conjuntura tem gente bem formada, né, que veio de universidades boas, que fez escolas consideradas muito boas, mas mesmo assim está, de certa forma, negando a realidade, negando a ciência, e isso não é só no Brasil, né? Na Europa tem 30% de pessoas que não quer deliberadamente tomar vacina, porque acha que a vacina vai causar algum mal a elas. Então, eu acho que não é só desinformação, é também uma postura, talvez, que precisa ser estudada aí pela psicologia, talvez, das pessoas deliberadamente negarem fatos em algumas circunstâncias, né? Não sei. Bom, mas eu queria agradecer imensamente a nossa conversa. Eu acho que deu para entender aqui a área de pesquisa de vocês, a visão que vocês têm sobre a extensão. Eu queria que vocês trouxessem algumas palavras aí de encerramento. A Isabelle ficou quietinha hoje aqui, mas eu também queria que ela trouxesse aí a impressão dela sobre o que a gente conversou hoje. E até a próxima. Pode começar você. Pode começar, Érica. Não, eu queria agradecer pela oportunidade, né?
de ter aqui colocado, né, parte da pesquisa, né, da extensão aqui, a nossa opinião, né? Então foi um momento aqui muito enriquecedor, né? Eu acho que a gente poder conversar e compartilhar, né, é algo muito produtivo, assim. Então, muito obrigada, viu, Yara, Isabelle, pela oportunidade ao Casa Verde, né? E ficamos à disposição para próximas conversas. Eu também queria agradecer ao Casa Verde, né, Yara, Isabelle, e falar para quem nos ouvir, seja alunos, colegas, que não é impossível trabalhar, né? É claro que os nossos encargos são aumentados quando você assume esses pilares, que na verdade são 4 dentro da universidade, ainda tem os encargos administrativos, né? E faz parte. Verdade. E a gente nós somos pessoas como outras qualquer, temos vida também, mas o que eu trago principalmente na visão da pesquisa, né? Antes de começar uma pesquisa, que as pessoas olhem aquilo que há de novo, pensar fora da caixa. Eu falo sempre isso com os alunos mais de pós-graduação, que já são mais maduros, né? Não adianta eu ler só aquilo que eu faço, eu tenho que ler algo um pouco diferente para conseguir pensar um pouco diferente, né? Então, não é fácil, nós estamos vivendo um momento financeiramente desastroso, né? Eu, particularmente, desde que cheguei nessa universidade, os editais não existem, os que existiram foram minguados, né? Atendendo uma parcela minúscula dos docentes, e a extensão é um caminho de formação humana que eu tenho certeza que o aluno que participa tem a oportunidade de participar, ele vai sair diferente, né? O mundo precisa hoje de pessoas saber o conhecimento de formação de cada curso. Eu falo isso no primeiro período, na hora que eu entro na sala. É sua obrigação, é igual o arroz com feijão. Você vai dar conta de fazer ao longo da graduação, além que determinará o aluno diferenciado que você tem. E a extensão é um momento de aprender outras habilidades, né, que eu acho que são fundamentais, de escuta, né? As pessoas não sabem escutar o outro. O mundo das redes sociais faz com que eu leia algo que eu não gosto, eu vou lá e elimino a pessoa, então não existe relação entre as pessoas. Na extensão, essa relação ela vai existir, e aí você vai ter que aprender a lidar com essa complexidade de ouvir não, de não querer, né? A criança não quer aquilo, a gente lida isso o tempo todo na universidade das crianças, não é aquilo que o professor quer, não é aquilo que a gente quer, mas de trabalhar, então, enfim, e trabalhar com diversos profissionais, isso é muito engrandecedor. Obrigada. Obrigada, Isabelle. Bom, gente, eu queria basicamente agradecer por vocês terem aceitado o convite, né? Acho que é sempre importante a gente discutir, na verdade, né, sobre questões que vão além do que a gente às vezes acha um pouco óbvio, né? Eu achei muito importante também o que a Raquel falou sobre essa questão da extensão, da gente chamar e conseguir ir além da área que a gente estuda, enfim. Estou muito feliz por ter conseguido discutir com vocês hoje essa área que, assim, né, não é tão óbvia, né? Vocês discutiram um pouco aí sobre a área da medicina também. Então foi muito especial a nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Então vamos embora. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. O podcast Casa Verde número 6 contou com a coordenação da professora Yara Freitas Lopes, locução e entrevista Yara Freitas Lopes e Isabeli Larissa da Silveira. Entrevistadas, professoras Érica Lorena Fonseca Costa de Alvarenga e Raquel Alves Costa. A edição é de Luciano Rivaroli. Apoio de produção Paulo Henrique Caetano. Na trilha sonora tivemos Manuele Azzeni com a música Out the Coach, juntamente com Franco Crudo. Stump Down Soul Holiday Spectacular com a música Stump Down Soul Spectacular. Another Brick com a música Sunny Days. Crow Under com Neon Lights. Shy Kids com Forest Friends. As trilhas sonoras foram obtidas do site freemusicarchive.org. Na capa da edição do YouTube, temos a foto de Raquel Alves Costa e a arte de Giancarlo Boas. Até mais, pessoal!
Esse é o podcast do Uma Casa Verde da UFSJ. Esse é o podcast do Uma Casa Verde da UFSJ. Uma Casa Verde da UFSJ. Uma Casa Verde da UFSJ.